Boa tarde, meu nome é Helena. O meu grupo é composto pela Ana Gabriela, pela Milena e pela Samara, e a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição do solo urbano. Esse aqui é o sumário de todos os tópicos que vão ser abordados no trabalho, e eu vou falar um pouquinho sobre a introdução. Bom, o Brasil é um país muito grande e por isso ele apresenta diversos tipos de solo. Todos esses solos são classificados através do seu processo de formação. E eles são divididos em 13 grupos, sendo os principais os latossolos, os argissolos e os neossolos. Os latossolos são profundos e são encontrados em relevos planos e também possuem cores variadas. Já os argissolos, diferente dos latossolos, são localizados em regiões de declividade moderada. E os neossolos são pouco espessos e se encontram em áreas de maior declividade. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre a poluição do solo urbano. Os resíduos são todas as sobras de processos derivados da atividade humana e animal e podem ser divididos em resíduos na fase líquida, que são todos os efluentes líquidos gerados pela ação antrópica, resíduos na fase gasosa, que estão presentes na circulação atmosférica e na chuva ácida, e os resíduos sólidos, que é tudo que é proveniente do descarte de diferentes fontes. Desses três tipos de resíduos, a fase gasosa é a que tem menos efeito degradante para o solo, mas ela pode chegar ao solo indiretamente na forma de poluentes na solução líquida trazida pelas precipitações, que é conhecido como chuva ácida. E o resíduo sólido é o que causa maiores problemas no meio urbano, devido às grandes quantidades geradas. Agora eu vou falar um pouco de cada um dos agentes poluidores do meio urbano. As indústrias, elas contaminam o solo através do descarte de diversos rejeitos, e o tratamento desses rejeitos é de responsabilidade total do proprietário. Nos esgotos, os resíduos não tratados presentes, eles podem aumentar a chance de contaminação do solo através de doenças da proliferação de micro-organismos. Conforme o crescimento demográfico, aumenta também a quantidade de prédios e asfaltos nas cidades, o que causa a maior impermeabilização do solo e a intensificação das consequências da chuva, como as enchentes e os deslizamentos. Os metais pesados descartados no ambiente, eles têm um poder de poluição bem agressivo e podem também ultrapassar a capacidade máxima de absorção do solo, e aí eles acabam também contaminando as águas subterrâneas. O solo, ele também pode atuar como um vetor de diversas doenças, através dos micro-organismos presentes nele. E o contágio humano pode ser tanto de maneira direta quanto de maneira indireta. Falando um pouco mais dos lixões, existem diversos elementos tóxicos presentes no lixos, e esses elementos eles podem causar várias consequências nos lixões, como a contaminação do solo pelo chorume e a erosão. Já nos cemitérios, é necessário realizar medidas de proteção ambiental para que o solo não seja contaminado por micro-organismos patogênicos e outras substâncias. Bom, o Brasil possui uma grande diversidade de solo em sua extensão, decorrente da ampla diversidade de fatores de formação. No Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, os solos são agrupados em categorias, segundo suas propriedades em comum, e são classificados com base em propriedades que resultam do processo de como foram formados. No Brasil, há uma grande diversidade de fatores de formação, como material de origem, clima, relevo, organismos vivos, entre outros. E de modo que isso se reflete em uma grande variedade de processos que irão originar os solos. E é importante que os solos sejam classificados, porque ele permite conhecer quais as qualidades e limitações dos solos de um local, possibilita a troca de informações técnicas entre as pessoas que usam os solos e estudam, e permite identificar o comportamento dos solos e o uso mais adequado. Bom, os solos possuem várias camadas sobrepostas, que são chamados horizontes. Essas camadas, elas são formadas por processos físicos, químicos e biológicos, e diferenciam entre si através de determinadas propriedades, como, por exemplo, a cor, a textura.
O horizonte O é o horizonte orgânico, formado pela decomposição de plantas e animais. Ele ocorre geralmente nas áreas de florestas. O horizonte A são horizontes minerais e contém uma forte mistura de matéria orgânica decomposta. O horizonte E são horizontes que apresentam lixiviação de argila, ferro e óxidos. O horizonte B inclui acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores, onde ocorre o máximo de acumulação de materiais. O horizonte C é o horizonte constituído por material não consolidado e é situado abaixo dos horizontes A e B, e a camada R é constituída pela rocha consolidada, a rocha-mãe. De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, os solos são divididos nessas 13 classes, devido à grande variedade das características químicas, físicas e morfológicas. No Brasil, as classes que possuem maior ocorrência são os latossolos, argissolos e neossolos, e que se distribuem em 70% do território. Os latossolos são solos com horizonte B, são geralmente profundos ou muito profundos e são bastante intemperizados, são velhos e alterados em relação à rocha que foram formados. Eles não possuem, ou possuem em pequena quantidade, os materiais primários, que são pouco resistentes ao intemperismo. Normalmente, eles têm baixa fertilidade e, de maneira geral, eles são muito porosos, permeáveis e com boa drenagem. As cores são variadas, podem ser vermelho, amarelo ou vermelho amarelado, e geralmente ocupam relevos mais planos, e também são predominantes em 31,6% do Brasil, sendo o principal solo existente no país. Os argissolos, eles são solos bem desenvolvidos e geralmente são profundos, porém na região semiárida eles podem ser rasos ou pouco profundos. Eles apresentam um acúmulo de argila no horizonte B, ou seja, o horizonte mais superficial, o horizonte A, ele possui mais areia. E as cores são muito variáveis. Pode ser amarelos, cinzentos, vermelhos, vermelho amarelado, entre outros. Normalmente eles ocupam relevos com moderada declividade e são predominantes em 26,9% do Brasil. Por fim, os neossolos, eles são solos em estágio inicial de evolução. Eles apresentam apenas o horizonte A sobre o horizonte C, ou então sobre a rocha de origem, a camada R. A maioria deles são rasos, porque ainda são novos. Porém, alguns podem ser mais espessos, especialmente aqueles que têm elevado teor de areia. Eles são solos encontrados comumente em áreas com maior declividade e são predominantes em 13,2% do Brasil. Hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre alguns dos agentes de poluição do solo urbano. A indústria ela atua poluindo o solo de diversas maneiras, através do descarte de rejeitos. Ela contribui para a ocorrência de lixiviação e, consequentemente, da contaminação das águas superficiais e subterrâneas. É de responsabilidade do próprio empreendimento o tratamento do resíduo gerado, mas muitas vezes ele não é feito de forma segura, que coloca a população em risco. As indústrias descartam diversos tipos de materiais e muitos deles possuem metais pesados em sua composição. Os esgotos. Os esgotos, eles são compostos 99% por água e 1% por sólidos. Esses sólidos, eles são constituídos de matéria orgânica em decomposição. Aqui a gente pode ver como é feito o descarte no Brasil. 9,1 toneladas são descartadas no Brasil, mas 55% da população apenas possui o tratamento de esgoto. Os resíduos não tratados, eles aumentam a chance de proliferação de micro-organismos e, consequentemente, de doenças que se infiltram no solo, se multiplicam e podem tornar a área irrecuperável. Aqui a gente tem mais uma foto da Ana que ilustra
o comportamento do descarte de resíduos no país. Aqui a gente tem que 43% do esgoto é coletado e tratado. 27% do esgoto não é nem coletado e nem tratado, ele é só descartado no meio ambiente. Os solos, eles podem atuar como um vetor de doença para a população. O contágio humano ele pode ocorrer com contato direto, através da presença de fezes de animais, esgoto, lixos, resíduos industriais, ou de forma indireta, através do consumo de alimentos mal higienizados produzidos nesses solos contaminados. O crescimento demográfico. O crescimento urbano acelerado também tem provocado um excesso de superfícies impermeabilizadas, que reduzem a infiltração das águas de chuvas, aumentam o risco de erosão, compactação e deslizamento dos solos, bem como alangamentos de córregos e ruas. O crescimento demográfico ele também tem uma ligação direta com os esgotos e com as indústrias, porque à medida que a população aumenta, há mais descarte e há mais também produção de matéria-prima e de materiais. Os metais pesados são resíduos emitidos na indústria, nos esgotos e no crescimento demográfico de forma indireta. Eles são algumas das fontes de descarte de metais pesados no meio ambiente. Esses componentes químicos causam um grave desequilíbrio no solo e as substâncias que parecem inofensivas podem poluir o solo de maneira progressiva e permanente. Aqui a gente tem uma tabela dos metais pesados emitidos pelas indústrias e toda a consequência que eles trazem para as pessoas e para a população, que são inúmeras e que são irreversíveis muitas vezes. O solo, ele atua inertizando esses resíduos provenientes do descarte urbano e industrial. O problema é quando ele atinge a sua capacidade de retenção. E aí, o que acontece? Cada solo, ele possui uma capacidade absortiva própria. Quando ela é ultrapassada, o metal fica potencialmente disponível para ser absorvido pela cadeia alimentar, atingir as águas subterrâneas e todo o ecossistema. Isso gera problemas gravíssimos. Aqui a gente tem uma imagem que representa como que a poluição do ambiente consegue atingir o solo e atingir o lençol freático, as águas subterrâneas e, consequentemente, as águas superficiais. Eu vou falar agora um pouco sobre os lixões. Diversos resíduos, né, que a gente descarta, eles possuem diversos elementos que são altamente tóxicos. Como exemplo, a gente tem o chumbo, o mercúrio, o cádmio, o arsênio, o níquel e o cromo, que eles estão presentes nas lâmpadas, baterias, produtos farmacêuticos, como também produtos eletrônicos e diversos outros. Alguns dos principais impactos que são causados pelos lixões são determinados pelos estudos de algumas áreas. E dentre esses estudos, a gente consegue observar que acontece o adensamento dos resíduos, a erosão do solo, vazamento de lixiviados, contaminação do solo e das águas subterrâneas e também das superficiais, e os odores fortes. Também acontece a detecção de formação de recalques pela biodegradação dos resíduos e que é intensificado pelos altos valores de temperatura e umidade. E essa formação de recalque, eles contribuem para a deformação do solo. E isso compromete a qualidade e dificulta o reaproveitamento desse solo, dessa área, no futuro. Também acontece a contaminação do solo devido ao chorume. O chorume ele é um líquido escuro e é tóxico e é proveniente da decomposição da matéria orgânica. A contaminação do solo, ela contribui, então, para a sua improdutividade. Também pode ocorrer a formação de gases tóxicos e explosivos, que eles se acumulam no subsolo ou são lançados na atmosfera. Aqui a gente tem um gráfico e uma tabela que mostra um pouco dessa distribuição de descartes no Brasil. A gente pode observar que tem um alto índice ainda de lixões no Brasil, ainda mais por ser considerado ilegal. Então, a gente enfrenta aí uma média de 18% de resíduos sólidos descartados em lixões. E aqui, nessa tabela, apenas está dividido pelas diversas regiões do país, né? Quanto que cada um descarta, né, em lixões. Agora eu vou estar falando, então, sobre os cemitérios.
A falta de medida de proteção ambiental faz com que essas áreas de muitos cemitérios sejam contaminadas por diversas substâncias, sendo orgânicas, inorgânicas e também micro-organismos patogênicos. Por isso que, então, é necessário conhecer o solo antes da construção dos cemitérios, porque esses locais podem apresentar condições ambientais que são desfavoráveis. A contaminação do solo também se dá pelo necrochorume, que atinge a zona não saturada. Lembrando que o solo ele possui duas zonas, a zona saturada e a insaturada. A zona insaturada ela é composta pelas partículas sólidas e de espaços vazios, que são ocupados por ar e água. Já a zona saturada ela é ocupada, os espaços são ocupados apenas por água. Esse necrochorume, ele também é produzido, né, pela decomposição da matéria orgânica. E, por exemplo, ele é liberado de forma constante pelos cadáveres que estão em decomposição e apresenta um grau variado de patogenicidade. Grande parte dos organismos patogênicos não tolera a presença de oxigênio disponível na zona insaturada do solo e acaba eliminado. Os solos que possuem um elevado teor de umidade sofrem o processo de saponificação. Esse processo é onde ocorre a quebra das gorduras corporais e libera os ácidos graxos. Esse composto que é liberado, ele tem uma alta acidez e isso inibe a ação das bactérias putrefativas, que então retarda o mecanismo de decomposição do cadáver e esse mecanismo fica mais duradouro e também mais contaminante. Aqui a gente tem essas tabelas, aqui, né, mostrando a composição do necrochorume, né, mais distribuído num corpo de um adulto. E aqui a gente mostra que o volume aproximado de necrochorume num corpo é de 30 litros. E nesses 30 litros, 60% é composto por água, 30% sais minerais e 10% são substâncias orgânicas. Dessas substâncias orgânicas, a gente tem duas que são altamente tóxicas, que é a putrescina e a cadaverina. Nessa imagem, a gente tem 3 exemplos de situações, onde mostra a relação de vulnerabilidade à contaminação. Aqui a gente pode notar que o A é onde existe uma menor vulnerabilidade. Já nos ambientes B e C, essa taxa aumenta, sendo que no B a vulnerabilidade é muito maior. Através desse trabalho, a gente pôde compreender a importância de garantir a integridade do solo e a importância do solo para a vida em todo o planeta Terra. E também que quando o solo é poluído, ele pode causar vários danos, tanto à saúde humana quanto ao ecossistema. Então, manter a pureza do solo deve ser uma das prioridades da população. Essas foram as referências usadas para fazer o trabalho.